Bom, pessoal, e as questões de 11 a 16 da prova foram designadas efetivamente como questões de história. Embora a gente tenha que lembrar que, no caso da prova da Unicamp, segunda fase, a parte de filosofia é contemplada dentro da parte de história, assim como as questões de sociologia são colocadas dentro das questões de geografia. Então é muito comum que você tenha questões que remetam a textos de filósofos, como é o caso da questão 11, que fala da democracia ateniense. Para isso, o texto traz a seguinte colocação: as reflexões de Aristóteles e Platão revelam uma descrença em relação ao regime democrático. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte na experiência de governar e de ser governado. Para o filósofo, o animal falante é um animal político, mas o escravo, mesmo sendo falante, não é um animal político. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não têm o tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. Assim, ter esta ou aquela ocupação define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. Pois bem, o item A pedia para você caracterizar o que significaria ser esse animal político em Atenas, né? Na cidadania ateniense especificamente. E aí, o que você devia colocar é o seguinte: primeiro, o cidadão é aquele que participa da vida política. Isso está na citação do Aristóteles, né? De que o cidadão é quem vive a experiência de governar e ser governado. Ou seja, cidadão são os membros da sociedade que efetivamente participam da vida política. No caso da cidadania ateniense, isso era restrito aos homens livres, uma vez que o escravo, embora um ser falante, não é um ser político. Então, homens livres, nascidos na cidade de Atenas, e no caso de Atenas, ainda especificamente, ser filho de atenienses. Nesse caso, você excluía da cidadania mulheres, os escravos e os estrangeiros que porventura residissem na cidade. No item B, ele fala de uma crítica, mencionando uma crítica dos filósofos ao sistema democrático. E aí isso recai sobre a fala do Platão, que diz que os artesãos não têm tempo para se dedicar à vida política. Na concepção platônica, apenas os ditos filósofos deveriam se dedicar ao governo, se dedicar à política. Por quê? A política demandaria uma certa experiência, conhecimento e efetivamente tempo para se dedicar. Ou seja, aqueles que têm outros ofícios, outras ocupações, não teriam como se dedicar plenamente à atividade política, logo seriam indivíduos menos competentes para isso, o que colocava o próprio sistema de governo em risco ao dar ouvido, por exemplo, a essas pessoas. A gente, obviamente, tem que frisar aqui que a colocação platônica é uma colocação extremamente elitista e ainda mais restritiva com relação aos direitos de cidadania, comparados ao que já havia, por exemplo, em Atenas, que, em comparação com as democracias contemporâneas, é um sistema que é extremamente excludente, extremamente restritivo. A gente até pode dizer que a comparação entre a democracia atual e a democracia da antiguidade é muito complicada, porque basicamente só há em comum o nome, né? Uma vez que hoje a gente pensa na ideia da cidadania ampla, né? Para todos os indivíduos de uma sociedade.